Salve, moçada! Estamos começando mais uma série de entrevistas do nosso TV 70. Hoje estamos reunidos com os nossos torcedores e vamos falar sobre esporte e um pouquinho de televisão. E já que eu estou com os nossos torcedores aqui, vou apresentar. Eu estou com o Matheus Valiengo, a Gabriela Brizotti, a Letícia Merida, o Samir Abdala, cada um torcedor de um respectivo time paulista. A gente trazendo a união e aquele momento, né, que você mostra o seu time na tela, aquele momento de união. E eu já quero saber de vocês, para a gente começar, existe algum momento marcante do time de vocês, ou do futebol no todo, ou do esporte no todo, porque é um episódio bem abrangente, que vocês testemunharam, tipo, que vocês não viram pela televisão, mas tipo, que vocês estavam lá acompanhando, assim? Para mim, eu acho que é meio difícil colocar um momento específico no esporte que tenha me marcado acima de outros, porque para mim o esporte é uma coisa muito real, muito presente desde muito cedo. Eu sempre acompanhei muito esporte, independente de qual esporte fosse. Mas tem um momento especial que eu sinto que ele foi meio que um divisor de águas, que foi onde eu realmente entrei de vez pro esporte, que foi o gol do Ronaldo quando ele estava no Corinthians em cima do Santos de cobertura, que é um gol histórico e que, tipo, naquele momento eu vi que, putz, esportes é isso, sabe? É isso que é esporte. E foi ali que eu acho que mudou tudo. Nossa, para começar assim, eu acredito que um momento que eu testemunhei, que eu estava presente, que eu vou levar para o resto da minha vida e vou falar, foi a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de ir para 4 jogos. Além disso, eu fiz algumas loucuras, como, por exemplo, invadir hotel para ver jogador, fui para treino, fiz um monte de coisa. Então, se tem um momento que eu vou levar para o resto da minha vida e vou contar para todo mundo, foi a Copa do Mundo. Bom, eu acho que o meu momento mais marcante foi de jogo mesmo, foi de jogo do Palmeiras, foi dentro do estádio, que foi a Copa do Brasil de 2015, porque foi meu primeiro título grande, assim, que eu vi, porque o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 2012, mas no mesmo ano que ganhou, caiu pra Série B, então é um ano que, assim, e o Corinthians foi campeão mundial e da Libertadores, então você prefere esquecer. Então, a Copa do Brasil 2015 foi muito marcante pelo contexto que o Palmeiras ganhou, de puro sofrimento, de jogo que estava perdendo de 2-0 e virou para 3-2, de disputa de pênalti, e para coroar tudo, ganhando o Santos no final com um goleiro cobrando o último pênalti. Então, assim, não tem outro momento para falar. Tipo, realmente, me desculpa, Matheus, mas foi muito. Bem, tá desculpado. Eu ainda não consegui superar esse momento, mas aos poucos vai indo, né? Mas, bom, memórias afetivas, momentos importantes para mim. Considero muito Copa do Mundo também do Brasil. Eu não cheguei aí em jogos, porque eu não consegui ingresso, mas quando tinha jogo lá no Itaquerão, eu moro perto de São Paulo, eu peguei o trem para ir ver esse clima de Copa do Mundo. Então, considero a Copa do Mundo mesmo um momento bem marcante na minha história do futebol. E além de todos os jogos do Santos que eu compareci ao estádio, nossa, muitas histórias, essa memória afetiva de descer a serra, ir para Santos, entrar na Vila Belmiro, que é um estádio super mágico para ver jogo, muito legal, e fazer isso com a minha família junto. Então, essas são as principais coisas que me remetem ao futebol e que me fazem lembrar com carinho desses momentos, né? Bem, para tratar de momentos afetivos que eu tive com o Corinthians em campo, eu vou voltar um pouquinho. As 2 primeiras vezes que eu fui no estádio, eu consegui ver, isso foi no começo de 2003, 2005. Eu consegui ver um gol do Liedson e um gol do Jô, que quase 10 anos depois iam voltar para o Corinthians e confirmar toda a idolatria que a gente já imaginava na época. Então eu levo com muito carinho o fato de, com menos de 10 anos, eu ter visto os 2 caras que eu ia amar aos 20. Bravo. Ai, gente, tá gostoso. Eu gosto de puxar a memória afetiva do pessoal que vem aqui, assim. A gente tira várias pérolas, assim, maravilhoso. Agora, assim, como vocês são torcedores assíduos, assim, e o legal de a gente reunir vocês é que a gente teve certeza absoluta que, pelo menos, sei lá, uma vez na vida de vocês foram pra estádio. A Sussu, a gente fala apelido, tá, gente? Não fica acanhado, não, fala apelidos e tal, fica tranquilo. A Sussu, a Letícia, ela fez um TCC onde o projeto dela de estudo foi justamente as mulheres torcedoras, as mulheres no estádio, como torcedoras.
um material maravilhoso que, Sussu, quando você disponibilizar para a gente, por favor, Aguardo. vamos estar divulgando aqui. Vem aí. E aí, Segue, vem coisa boa por aí. E quando a gente formulou essa pergunta, a gente ficou meio assim, porque a gente pensou, será que eles são de acompanhar assiduamente o esporte, o futebol pela televisão? Ficamos assim. Bom, dito isso, a gente quer saber se quando vocês assistem o esporte, o futebol pela televisão, vocês têm alguma expectativa ou vocês esperam alguma coisa mais assim emocionante de uma narração esportiva? Sei lá, vocês esperam uma emoção a mais, uma emoção de menos, só querem observar? Eu acredito que a narração ela sempre ajuda, né? Porque você estando no estádio, tem todo aquele clima, tem toda aquela sensação, como que eu posso dizer, a torcida, né? O calor da torcida, como eles falam, né? Então, no estádio tem toda aquela sensação. Quando você está na sua casa assistindo um jogo pela TV, é muito fácil você se o jogo tiver chato ainda, principalmente, o jogo não tiver lá aquelas coisas, como, por exemplo, o estado do meu time nos últimos meses, a gente às vezes fica cansado, a gente fica tipo, pô, que saco, sabe? Então, uma narração, acho que é sempre bem-vinda, uma narração bem colocada ali, né? Principalmente se tem uns comentários bem feitos, que vai te deixar ali ligado, prendido ali para você assistir mesmo e ter aquela sensação de que como você estivesse no estádio. Praticamente é impossível, porque no estádio é muito diferente. Mas eu acredito que uma narração bem feita, uma narração que tenha alma ali, né? Que o narrador saiba mesmo o que ele está fazendo, acho que torna o jogo melhor do que ele realmente está sendo. Eu concordo total com a Gabriela. Eu acho que qualquer torcedor que já ouviu o jogo pelo radinho sabe a importância de uma narração, gente. Você sabe, assim, o radinho foi o meu primeiro contato com o futebol. Então, assim, quando eu fui pra TV, eu já senti uma diferença. Porque na TV já não tem aquele negócio de rádio. Mas ainda assim, ok, dá pra ir. Mas um jogo, quando não tem uma narração com emoção, acabou. Às vezes o jogo tá lá super emocionante, mas o narrador meio que não tá na pegada do clima, assim, do dia, e ele estraga. Então, a narração é tão relevante, acho que, quanto o jogo. Porque não adianta os caras estarem lá dando pirueta e o narrador falar gol. Não funciona, sabe? Então, eu acho que é muito, muito importante. E qualquer um que vê jogo pela TV, jogo que é fora e não dá pra ir pro estádio, sabe que às vezes tem dia que o narrador não tá legal mesmo, e você sente a diferença. Quando você assiste jogo sempre, você fala, putz, hoje o Kleber Machado tá meio pra baixo. Então, pra você ver como é relevante mesmo. Nossa, concordo com a Letícia. Tipo assim, ver jogo no estádio, aqui em cima, primeiro de tudo, depois narração de rádio, que é ótima, e daí depois aqui narração de TV. Mas tipo, lógico, né? Um narrador, quando você está assistindo o jogo pela TV, é imprescindível, ainda mais agora em tempos de pandemia, que não temos torcida no estádio, você não tem. Tudo bem, vai, o DJ lá coloca a torcida para tocar, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, o narrador tá lá ligado no que está acontecendo e tentar transmitir tudo, passar uma emoção para o torcedor, a emoção mínimo que seja, é fundamental para a torcida que está acompanhando o jogo pela TV, né? Eu assino embaixo de tudo que foi falado pelos meus colegas e eu acho que é coerente dizer que o nível de imersão é muito diferente de você estar em campo, não em campo, na arquibancada, presenciando as 40 mil vozes, tipo, infelizmente a gente não divide mais estádio entre torcida atualmente, então você vai ouvir 40 mil pessoas da sua torcida gritando, é de outro planeta, mas é muito importante o papel do narrador para passar essa emoção, mas o que eu levo em consideração é a importância do comentarista e do analista de arbitragem, que muitas vezes a gente deixa de lado e a gente fica ouvindo um show de horrores pelos comentaristas. Tem gente que parece que não viu 3 jogos do time que está narrando no final do ano, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Ao mesmo passo que o narrador tem importância, o comentarista também tem. Boa. Adoro um comentarista. E existe, tipo, algum narrador, agora a gente levantou a questão do comentarista, que vocês tenham algum apelo? Porque, tipo, a gente fala futebol, qualquer transmissão esportiva, no caso agora, né? Televisão, Galvão Bueno. É isso. Não existe uma outra, né? Tipo, a gente
principalmente essa geração de agora, assim, eu acho que tipo, o pessoal de agora tem mais essa referência. E agora, com os canais pagos, tendo uma imersão maior no esporte e tendo mais narradores, comentaristas e até mulheres desenvolvendo também essa função, existem alguns nomes, assim, fora do senso comum que vocês poderiam destacar? Gente, não se sintam pressionados, tá? Tipo, se vocês não souberem, falam, não sei, tá? Não sei, aquela coisa, gente, eu tenho que achar algum... Não, fiquem tranquilos. Eu gosto bastante, né? Eu acho que já é meio histórico. Ele não é meio fora do senso comum, mas eu falo sempre dele porque narrou assim partidas inesquecíveis. É o Luciano do Vale. Ele faleceu já, né? Nos deixou, mas a voz dele assim não é possível você escutar um jogo que ele narrou e não saber que é ele ali, sabe? Ele é único. O Luciano do Vale, para mim, assim, para outros chegarem no nível dele, vai ser meio difícil. Mas agora, atuais, assim, eu gosto bastante do Gustavo Villani também. E gosto bastante do Jota Júnior. São os dois que eu mais gosto de assistir, assim, mais acompanhar eles. Eu concordo total. Eu ia falar do Luciano do Vale porque é a minha primeira memória, porque na época ainda tinha jogos que a Globo transmitia e a Band transmitia. Então, eu sempre preferi assistir na Band porque eu gostava muito do Luciano do Vale. Então, é uma memória muito forte dele como narrador. E mais atuais eu gosto muito do Villani também. E eu gosto bastante do Luiz Roberto. Mesmo ele narrando geralmente mais jogos do Rio de Janeiro, quando ele narra time de São Paulo, eu gosto bastante. Tem o Neto, né? Não, brincadeira. Neto não. Verdade, barrado. Cara, como as meninas citaram, né? Elas citaram narradores antigos já. Eu queria citar um do rádio também, que eu tenho uma memória afetiva dele, que é o José Silvério. Tem o jogo do Tri da Libertadores do Santos, eu sempre, não sempre, né, mas eu colocava bastante para ouvir a narração dele do gol do Neymar, que eu acho que o cara, nossa, só ele sabe gritar gol daquele jeito, mas nos tempos atuais, narradores de televisão, também gosto bastante do Gustavo Villani, ele trouxe, acho que, outra dinâmica para as narrações, para as locuções, né? E eu gosto do Milton Leite também. Eu sei que ele dá umas derrapadas às vezes, mas eu curto o estilo de narração dele. Eu, mais uma vez, assino embaixo de tudo que foi falado. E eu tenho 2 comentários. Eu acho que o Everaldo Marques é um cara que consegue entregar um nível muito bom. E você vê que o cara é muito dedicado, mesmo eu não sendo tão fã assim dele. E como citaram o Luciano do Vale, que para mim é um dos nomes mais importantes da TV ligado ao esporte, o cara ele participou da popularização de várias modalidades esportivas numa época absurda no Brasil. Mas eu cito também do rádio o Deva Pascovitch, que infelizmente também partiu, mas eu tenho certeza que os 4 daqui devem ter memória afetiva com a narração desse cara. Era sensacional mesmo. Bravo. Bom, acho que pelo que a gente está vendo agora, vocês estão bem assim, vinculados, mesclados nessa coisa do futebol televisivo. E eu quero saber como que é para vocês, tipo, essa coisa de ser... Porque, por exemplo, eu sou uma criança noveleira, né? Então, tipo, a criança noveleira cria um vínculo com a novela, né? A gente fala com a televisão, a gente fala com a ator, a gente fala, nossa, por que você vai fazer isso? A pessoa vai e faz. Quero saber se no esporte é a mesma coisa. Vocês criam um vínculo total com os jogadores, técnicos, os locutores, quando vocês vêm na TV, comentam o jogo ali no estádio. Como que é essa emoção? Vamos resgatar esse momento que parece que foi há 2 anos atrás e que nunca mais fomos ao estádio. O trampo que a gente faz dentro do setor de esportes da RUJ é bem legal porque a gente tenta vivenciar ao máximo o que seria a prática do jornalismo esportivo. Então, querendo ou não, a gente cria um laço muito grande com os jogadores, com as equipes, com os comentaristas, com os locutores no geral, porque o que a gente está tentando fazer é meio que simular o que aconteceria na prática. Então, é difícil a gente não se envolver numa questão até sentimental de ter seus grandes ídolos e ter suas grandes referências naqueles que a gente vê todo dia na televisão, escutando rádio e tudo mais. Cara, é muito louco, porque a gente assiste, né? A gente assiste tanto jogo, a gente fica tão ligado que a gente cria uma relação com os jogadores, técnicos, com os times, como se fosse da nossa família. Então, se acontece alguma coisa, se acontece qualquer coisa, como, por exemplo, no acidente da Chape que aconteceu, a sensação que eu tinha era como se tivesse morrido alguém da minha família, de tão
chateada e triste que eu fiquei. Era como se, tipo, e agora o que vai acontecer, sabe? É algo assim que foge do sentimento, é um sentimento muito grande, assim. E a gente acaba tendo essa relação não só com o nosso time, claro que com o nosso time é mais porque é o que a gente mais acompanha, é o que mais a gente está ali no dia a dia, mas também até com outros times a gente cria um carinho, a gente cria uma sensação ali de proximidade, sabe? É algo muito louco. E em relação a comentários, essas coisas, eu acho que é inevitável a gente assistir um jogo e não xingar o jogador, não xingar o juiz, não gritar, não falar, tipo, cara, o que você tá fazendo? Para, não sei o quê. Ou, tá livre ali, como se o cara fosse escutar a gente, seja no estádio ou na TV, sabe? Tipo, no estádio não vai escutar porque tem todo mundo gritando, na TV muito menos. E a gente, não, a gente fica gritando. Eu, pelo menos, tipo, mano, tá livre, o que é? Você não viu? Que não sei o quê. Então é algo que é muito recorrente, assim. A gente, quando eu vou no estádio, a gente vai no estádio, eu percebo muito isso. As pessoas gritando, as pessoas xingando, tipo, mandando o técnico substituir. Tipo, oh, coloca fulano. Só que, tipo, ninguém vai escutar. Só que é uma coisa como se fosse escutar. Então, é uma relação muito louca. Eu concordo bastante. A Gabriela até citou em relação ao acidente da Chape. Eu tava no último jogo da Chapecoense, que foi o jogo do título do Palmeiras, e foi, assim, surreal, porque eu vivi o melhor dia da minha vida ali no jogo. Voltei para Bauru, porque na época eu morava lá, e no meio da madrugada eu acordei, assim, e vi uma notícia que o Danilo estava desaparecido, que, tipo, estavam com suspeita de que o avião tinha caído. Assim, eu amo aquele título, eu amo aquela história, mas ainda você sempre se volta a pensar, né? Poxa, que triste que isso aconteceu. Foi bem marcante mesmo. Mas para esse lado de gritar, de pedir para ouvir você, eu tenho uma história muito engraçada em relação a isso, que foi um jogo do Palmeiras, eu não lembro contra quem foi, mas o Alione jogava no Palmeiras ainda e ele foi cobrar um escanteio. E aí, o Palmeiras tinha um hábito muito ruim de só cobrar escanteio no primeiro pau naquela época, e nunca dava certo. E aí, eu assistia na torcida organizada, que é muito atrás, tipo, colada assim na bandeira do escanteio. E não sei como, todo mundo grita na mesma hora, não bate no primeiro pau! E aí ele olhou assim, gente, juro, aquele dia eu falei, a gente fez a diferença nesse momento. Então, assim, foi muito, muito marcante. E saiu o gol? Não saiu, infelizmente. Mas ele não cobrou no primeiro pau. Ele não cobrou no primeiro pau. Eles tinham o Alione no time, qual a chance de sair um gol? Eu não vou nem brigar, Samir, você tem razão. Mas mais recentemente, 10 dias atrás, na final do Paulista, quando o Gustavo Gomes fez um pênalti aos 49:55, faltando 5 segundos, eu realmente gritei muito para ele, como se aquilo fosse fazer ele voltar atrás, ou fazer ele sair de campo, ou fazer ele refletir sobre aquela atitude. Então eu acho que a gente meio que tem esse apego, sabe? A gente acha que você está sendo ouvido, e eu sinto que você sabe que você não está sendo ouvido no fundo, mas faz bem você externalizar essa vontade de se fazer ouvido. Então, cara, como você disse, você é uma criança noveleira, né? Você cresceu vendo novela, a gente cresceu vendo futebol, então não tem como não criar esse vínculo. É uma relação mesmo de familiar, uma relação familiar de amor e ódio. Você sente os dois tipo, separados por 5 segundos, você tá sentindo ódio, mas daí o cara faz gol, você sente todo o amor do mundo por ele. Pessoalmente, eu tô tentando, tipo, me afastar um pouco desse sentimento perante os jogadores, porque eu fico pensando assim, cara, eles estão só lá cumprindo o trabalho deles, eles não são santistas igual eu, por que eu vou ficar fazendo isso, sabe, por eles? Mas daí, tipo, quarta-feira o Santos vai jogar, esquece isso, já voltou todo o sentimento que eu tô falando aqui, não vale nada, e eu vou xingar, eu vou querer abraçar, eu vou querer beijar do mesmo jeito, então não tem como você não ter esses sentimentos, né? Exatamente. Falando sobre interagir com a TV ou com o que está acontecendo, quando eu estou no estádio, eu me reservo ao direito de só torcer sem querer dar pitaco. Pouquíssimo pitaco, inclusive já discuti na arena, porque tinha gente reclamando de lateral direito e eu não aguentava isso. Eu falei, mano, espera acabar o jogo para reclamar. Mas, já que eu me reservo esse direito no estádio, assistir jogo comigo pela TV é uma das coisas mais insuportáveis da história, porque eu passo os 90 minutos xingando
narrador, comentarista, analista de arbitragem, os 22 jogadores, os 2 técnicos e os bandeiras. O banco de reserva, às vezes, eu não dou pitaco, mas é insuportável. 90% dos jogos, atualmente, eu assisto no meu quarto, meu irmão no dele, meu pai na sala, porque não dá para assim, ter uma interação muito normal ali. E uma outra questão que eu ia falar, que é nisso de ter contato com os jogadores e criar um laço, querendo ou não, a gente consome final de semana e quarta-feira, ou seja, de 4 em 4 dias a gente está vendo esses caras, e eu duvido que tem gente aqui que não passa o dia inteiro abrindo o Twitter ou qualquer notícia do time. Inclusive, tem gente que trabalha aqui, elogio aqui o trabalho, e, mano, eu passo o dia inteiro no Twitter vendo notícia do Corinthians. Mano. É insuportável. Mas é assim, resumindo, a gente tem mais contato com os jogadores do Corinthians do que com nossos amigos, com muitos amigos nossos. Tipo, tem muito amigo nosso que a gente não vê 2 vezes por semana em tempos normais. Em tempo de pandemia, é 1 vez a cada ano. Falta um pouco ainda. Mas a gente já vai comentar sobre isso, né? Porque, tipo, se antes da televisão, do rádio, já havia essa coisa de a gente interagir com o que a gente está assistindo, com a internet, então, duplicou, porque é uma tribuna, então, tipo, você tem a liberdade para você estar falando ali o que você quiser, e se você acha alguém que pensa a mesma coisa que você, potencializa aquilo, e aí você sente muito mais à vontade em estar ali interagindo com aquela pessoa. Então, a gente crê que essa coisa da interação e da gente estar comentando e estar conversando sobre o jogo, em cima do que está acontecendo, não vai acabar. Agora, sobre um outro gênero que também faz parte da televisão brasileira, é um gênero de muito êxito. Nessa parte, só por curiosidade, sim, para vocês estarem sabendo, essa parte onde a gente lançar essa pergunta que a gente vai fazer, a gente fala sobre o primeiro jogo transmitido na televisão. E a televisão tinha 4 câmeras só disponíveis, assim, quando inauguraram. E uma das câmeras quebrou, dessas 4, quebrou no dia da inauguração. A gente não sabe se foi uma água benta que aspergiram nela, ou se foi o dono da emissora que quebrou uma garrafa de champanhe para comemorar. Mas quebrou uma dessas 4 câmeras e sobraram 3. Das 3 câmeras, uma dessas câmeras foi para o Pacaembu, em 50, transmitiu um jogo do Desporto de Palestra contra São Paulo. São Paulo ganhou de 1-0 esse jogo. Foi um campeonato paulista de 1950. Foi a primeira transmissão de um jogo de futebol na televisão. E aí a gente dá essa introdução e eu quero saber de vocês a opinião sobre as mesas redondas, que do jornalismo esportivo é o mais antigo e de maior êxito que existe. Quero saber, mesas redondas, assim, prós e contras, temos? Acho que mesa redonda é meio que o que mais movimenta o jornalismo esportivo no que ele é no âmbito mais geral, que é basicamente as pessoas discutindo o que é o esporte e conversando o que está rolando ali. Eu acho que esse é o essencial dentro do jornalismo esportivo. Eu acho que a mesa redonda, nesse caso, é uma coisa muito legal, mas eu acho que, em alguns momentos, quem está participando dessas mesas redondas acabam não pesando o que falam e o que fazem e acabam misturando as coisas. Eu acho que é um problema no jornalismo esportivo como um todo que a gente tem que pensar, é que ele muitas vezes é tratado como se fosse entretenimento, e o que não é jornalismo, é informação, é conteúdo. Então ele precisa ser feito com responsabilidade sempre. E muitas vezes o que a gente vê nas mesas redondas é as pessoas perdendo um pouco a mão e fugindo um pouco disso. Eu acho que esse é o grande perigo delas. Acho que é um jeito muito legal de trabalhar, de aproximar o público da discussão sobre a temática, mas eu acho que ela tem sempre que ser muito bem planejada e muito bem pensada para a gente não ver umas besteiras que acabam acontecendo por aí. Eu gosto bastante, não assisto tanto, assim, mesmo porque aqui em casa a gente não tem os canais lá, ESPN, Fox, então eu não assisto, não tenho tanto esse contato, as que eu assisto é da Sport TV, no caso. Eu gosto bastante, não tenho nenhuma crítica, assim. Eu acho que se o jornalista ali sabe falar bem, entende do que ele está falando, eu acho que é válido. Agora, por exemplo, se já vira tipo, uma palhaçada, igual... eu não sei, eu tenho uma crítica pessoal, assim, por exemplo, aos programas da Band, tipo, Jogo Aberto. Porque ali, pra mim, eu acho que já foge um pouco do jornalismo, já vira tipo um circo, tipo uma palhaçada, sei lá, qualquer outra coisa, entretenimento, total entretenimento, e não é muito jornalismo ali, né? Então, eu acredito que isso ali foge um pouquinho até do
da questão que o jornalismo entra. Jornalismo esportivo é entretenimento, é jornalismo, enfim. Eu não gosto particularmente dos programas da Band, mas em relação aos programas da Sport TV, dos canais pagos, que às vezes eu vejo vídeo no YouTube, vejo vídeos no Twitter, que aparece, eu gosto, não tenho nada contra. Acho bacana. Eu concordo, eu também gosto bastante. Quando eu era mais nova, eu assistia muito o programa Mesa Redonda da Gazeta. Eu era no fim do domingo, então assim, a rodada já tinha acabado, então era bem legal. Era bem sério, era um programa que, claro que tinha uma zoaçãozinha, mas era um programa que realmente falava de futebol. Eu acho que às vezes eu sinto um pouco de falta disso, por exemplo, nos programas da Band, que viram um grande circo, ou até em programas, por exemplo, da Sport TV, às vezes eu já assisti alguma mesa redonda que claramente a pessoa que está comentando não faz ideia do que ela está falando. Ela não assistiu o jogo do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do Vasco, e ela só quer dar um pitaco, sabe? Então eu acho muito importante a mesa redonda, desde que tenham pessoas realmente a fim de estar ali, que realmente assistem, que realmente não estão ali sendo parciais para um lado ou para o outro, ou só querendo criticar, porque muitas vezes isso acontece. Só quer criticar. É o Samir assistindo o jogo, quer criticar o jogo, quer criticar tudo, sabe? Então, eu acho que... Mas eu gosto bastante, no geral. Olha, de mesa redonda, não sou um consumidor assíduo, não tenho muita bagagem para falar sobre isso, mas às vezes eu me pego, tipo, zapeando o controle lá da TV e eu vejo alguma coisa no Sport TV, na Fox, na ESPN, e o pessoal tá debatendo lá, eu coloco para assistir. Eu disse que eu não sou um consumidor assíduo, mas eu gosto de assistir, isso me interessa assistir. Na maioria das vezes é por falta de tempo mesmo que eu assisto. Eu tenho uma bronca com mesas redondas, assim, programas de debate, porque eles sempre falam mais daquele trio da capital lá. O Santos sempre perde espaço nesses programas. Eu fico com essa bronca. Não gosto disso. Poderiam falar mais do Santos. Inclusive, às vezes no Globo Esporte, eles não falam muito do Santos. Mas tirando isso, tipo, em relação à essência dos programas, não tenho nada contra também. Eu acho que eles são feitos tanto... Lógico, eles são feitos para ser imparcial. Nem sempre eles conseguem ser imparcial. Acho que poucos conseguem ser imparcial. Eles foram feitos tanto para fazer críticas positivas como críticas negativas. Então, o torcedor que coloca para assistir vai ouvir o que ele quer ou o que ele não quer também. E eu acho isso super válido. Eu acho que isso é necessário para o debate. Como as meninas falaram, tem muitos comentaristas que estão fazendo parte do programa, mas são totalmente aéreo, não sabem fazer uma crítica, não sabem fazer um comentário decente que seja sobre determinado tema. Mas em todo lugar tem isso, né? Então a gente coloca e dá risada e assim vai. Eu acho que é bem isso. Como o Matheus terminou dizendo, a gente coloca e dá risada e por aí vai. Porque eu acho que o que a Gabi disse sobre a Band seria muito mais válido, não mais válido, mas mais perceptível há uns 10, 15 anos atrás, porque era muito diferente o que era apresentado na ESPN e o que era apresentado na Band. Só que hoje em dia, se você liga na ESPN para assistir um dos 3 bate-bolas que tem, é uma várzea absurda que 10% dos comentaristas que estão ali, eles estão baseados, tipo, os caras que comentam futebol inglês, os caras estudam muito futebol inglês. Mas para tratar de futebol brasileiro, muitas vezes é só o sensacionalismo normal. Que daí nem se fala do esporte interativo, que os comentaristas são, tipo, com todo o respeito que possa caber, tipo, o Ale Oliveira é professor de educação física, tá ligado? Daí você vai dar espaço para uma pessoa dessa num programa jornalístico, é pedir para ter uma opinião complicada, tá ligado? É dar muita maré pro azar. A Fox Sports nem se fala, Fox Sports Rádio é uma conversa entre amigos bêbados, basicamente, à tarde, na mesinha do bar, mano. E só que, como eu disse, há uns 10, 15 anos atrás, a ESPN tinha o Linha de Passe, que era um programa absurdo, era um nível maravilhoso de debate. Quando tinha a sede em São Paulo e os estudos no Rio de Janeiro. Aí eram outros 500 e aí sim a Band ficava para trás.
Hoje em dia eu tenho a impressão que todos os rivais se assemelharam à Band. Podem usar até um falso véu de jornalismo, mas é tudo jogo aberto ali, tá ligado? Tudo donos da bola, craques, donos da bola. Errei o nome Donos da do bola. craque Neto aí. Bravo. Bom, a gente entrando agora numa questão, já que a gente está nessa coisa mais crítica, vamos aproveitar esse senso de vocês. Eu queria saber a opinião de vocês quanto ao movimento pró-democracia, que os times, em especial os paulistas, articularam nesta quarentena. Eu, sinceramente, gostei bastante, né? Principalmente da atitude do Corinthians, que o Corinthians já vem de uma luta aí faz tempo, né? Em relação, desde a época do Sócrates, ali, a democracia corintiana. Então, eu gostei bastante que eles não deixaram isso morrer, né? Os atuais torcedores, enfim, eles lembraram disso. Tipo, acho que o Samir pode falar melhor a respeito disso, mas que eles têm como eu posso dizer? Uma proximidade muito grande com esse tema, e eu acho bacana isso, eu gosto bastante disso do Corinthians, tipo, deles sempre estarem lembrando da democracia corintiana, do movimento que eles levantaram, lembrando do Sócrates, então eu acho bacana disso. Os movimentos que tiveram na Paulista ali, né, acho que teve em outros lugares também, foi bem legal, eu fiz uma reportagem sobre isso, conversei com movimentos, com representantes dos movimentos lá do Flamengo também, que teve essa movimentação, e eu achei bem legal tudo que eles levantaram, a bandeira que eles levantaram, a questão também de juntar, né? Teve até uma manifestação que teve junção de palmeirenses, corintianos, são paulinos, os caras com a camisa ali, tava tudo tranquilo, porque a missão deles ali, o que eles estavam procurando mesmo era lutar a favor da democracia. Então, acho que isso foi algo bacana. Questão das pessoas que vieram criticar, falando, é porque futebol não é política, é porque não pode misturar. Gente, sinceramente, eles não sabem o que eles estão falando, eles não conhecem de futebol, porque se é uma coisa que é política, é futebol. Então, assim, eu acho que o que eles falaram tem que entrar para um ouvido e sair pelo outro, deixar a crítica de lado e realmente ver o que esses caras fizeram, porque bem legal, eu gostei. É exatamente isso, concordo 100%. O futebol, gente, é muito político, é realmente muito político. Quem acredita que futebol é cortina de fumaça, pão e circo, realmente não sabe o que está falando, sabe? Porque é muito político. A nossa sociedade reflete muito, o futebol reflete muito o que está na nossa sociedade. Então, e a comunicação das grandes massas, das classes mais baixas com o futebol é uma coisa que quem não vive não vai entender. Então, o protesto ser liderado por torcida organizada, principalmente, tem um significado, assim, fora do normal. Além do fato de que o paulistano morre de medo de torcida organizada, né? Foram muitos anos de imagens sendo criadas de uma maneira como se o torcedor organizado fosse tirar uma facada no meio da rua. Então, assim, o protesto ser liderado por elas foi extremamente significativo, porque todo mundo esqueceu ali, rivalidade acabou, não tem essa. Tava todo mundo no metrô junto, eu tô de camisa do Palmeiras, Samir tá de camisa do Corinthians e vamos junto na caminhada, sabe? Não significa que talvez num dia de jogo a gente não vá brigar, mas significa que esse movimento a gente tá junto porque é um movimento muito maior. Então, eu achei genial e foi uma coisa muito importante que eu espero que a gente não perca, sabe? Não esqueça e mostre sempre realmente o quanto o futebol é importante para nossa sociedade. Não adianta você achar que nossa, futebol é o pão e circo e tá cegando as pessoas, o mundo tá acabando, você tá vendo o jogo, 22 homens correndo atrás da bola. Não é só isso. Exatamente, concordo com a Letícia com o que a Letícia disse, futebol tá longe de ser só isso, tá longe de ser só pão e circo, tá longe de ser só dentro das quatro linhas, é muito maior do que tudo isso, o esporte é fruto da sociedade e, consequentemente, o futebol também é fruto da sociedade, de tudo que está presente nela, e os debates políticos não são diferentes. Então, era de se esperar que o futebol entrasse no meio disso tudo, era de se esperar que torcidas organizadas entrassem no meio disso tudo, principalmente a Gaviões, que deu o pontapé inicial aí, que compareceu lá na Paulista. Então, sabe, cara, por que não? O futebol tá aí para isso também. O futebol tem um grande papel social e o futebol tem que se posicionar. Todo esse meio esportivo tem que se posicionar.
Então, e ainda bem que se posicionaram pró-democracia, né? Tomaram o lado certo do negócio. Então é super válido, né? E passa a bola para o Samir, pode falar do seu time aí. Democracia 77, vai com tudo. É nóis. Eu vou começar acrescentando que uma pessoa que fala que futebol não se mistura com política não sabe nada de futebol e sabe menos ainda de política, tá ligado? Porque é uma das expressões políticas mais marcantes da história do nosso país. E eu vou citar algumas coisas. Primeiro, o que deram de respeito ou de valor à história da ligação do Corinthians com esse movimento democrático do Brasil. Sim, não discordo, obviamente concordo. Inclusive, a camisa que eu estou usando já é um protesto, porque o Corinthians foi proibido de jogar os campeonatos da cidade de São Paulo porque tinha jogadores negros no elenco e não deixaram o Corinthians participar. Por isso, a gente mudou o nosso uniforme número... A gente pegou o nosso uniforme, mudou, pintou de preto e botou a lista branca, como forma de protesto. Só que eu vou tentar ao máximo fugir do Corinthians agora, porque eu gostei de tudo que foi falado, e eu vou trazer dois comentários. Eu vou fazer uma citação que é igual a que o Silvio de Almeida fez no Roda Viva, que é do Luiz Antônio Simas. O futebol é um grande sintoma da nossa brasilidade. Então, tudo que é pautado na esfera nacional vai ser refletido em campo. Todos os anseios, as vontades, tipo, qualquer dor de cabeça que a gente tenha. E, querendo ou não, a política, como se desenha no Brasil há anos e anos, é uma enorme enxaqueca. E eu acredito também falando diretamente desses protestos desse ano, o Danilo Pássaro, que é o líder do movimento, desde o primeiro momento deixou bem explícito que não era um movimento de torcedores do Corinthians, não era um movimento da Gaviões, era um grupo de torcedores da Gaviões que lutavam pela democracia. E por isso, em momento algum, a camisa ia fazer diferença. Então, desde o primeiro momento, foram chamadas pessoas do Palmeiras, do São Paulo, do Santos também. Eu lembro de foto com o torcedor do Inter na Paulista. Então, é o que a Letícia falou. A gente está totalmente junto nessa e futebol, como toda boa política, tem que envolver o povo inteiro, tá ligado? Não tem essa. E é isso. Boa. Nesse episódio, a gente comenta no Facebook, você pode entrar na página do Facebook e já conferir o episódio que já está disponível. E esse episódio a gente comenta sobre jornalismo também. Para o pessoal de jornalismo, a gente levantou uma pauta que, para nós, na hora de a gente roteirizar, era muito pertinente. Porque a gente olha o noticiário mundial e a gente vê todos os principais países discutindo a pandemia, né, falando sobre a pandemia. O Brasil, em especial, nós temos um jeito diferente no nosso telejornalismo, que metade do jornal é pandemia e metade do jornal é crise política, né? Algo assim, inexplicável. E, além disso, a gente agora teve a suspensão de todas as atividades, incluindo o esporte, e agora a gente está tendo um retorno tímido dessas atividades. E gerou muita polêmica. Desde quando a gente formulou esse episódio até exatamente agora, dia 18 de agosto, quando a gente está gravando essa entrevista, aconteceram várias outras coisas em torno disso. A questão de abrir ou não abrir os estádios, disponibilizar ou não disponibilizar para a torcida, e até a gente chegar numa polêmica semana passada, se eu não me engano, de jogadores de um time serem testados positivos para o coronavírus e entrarem com uma ação na justiça para pedir a liberação deles para jogarem. Enfim, queria que vocês comentassem desde a decisão de parar as atividades, quando começou a pandemia, até esse retorno das atividades até então. Então, quando decidiram parar o esporte, etc., estava lá no comecinho ainda da pandemia, eu ainda não estava entendendo direito, eu pensei, vai cancelar, mas daqui, sei lá, um mês vai voltar. Eu tinha um jogo importante do meu time na Libertadores, que eu tinha ingresso comprado, inclusive, estou esperando o reembolso do São Paulo, ainda que não me reembolsaram. Está cobrando ao vivo aqui agora. E aí eu pensei, eu fiquei, poxa, que triste, sabe? Porque esse São Paulo River Plate, eu ia ver jogar o River, que eu nunca tinha visto um time argentino ainda aqui no Brasil. E aí cancelaram, eu falei, poxa, mas tudo bem, né? Daqui a pouco volta. E aí foi passando, não voltava, e aí foi dando...
E aí, mas até aí a gente já percebia o nível que estava a pandemia, que não realmente não era brincadeira, não é algo que dá para, vamos voltar, vamos abrir os estádios. E, enfim, foi levando até aí, voltou o futebol europeu, e eu pensei que o Brasil ia ter um pouco de noção, ia demorar um pouco mais para voltar. Só que não aconteceu, viu o futebol europeu voltar, e acho que deu aquela coisa de tipo, não, o futebol europeu voltou, vamos voltar aqui também. Só que esqueceram que aqui não estava controlado ainda, né? Inclusive, dá para perceber o tanto de mortes que estão acontecendo. A gente bateu 100 mil mortes, infelizmente. E o futebol voltou, assim, no meio desse caos. Não vamos ter público no estádio, vamos fazer um protocolo aqui, o protocolo da CBF, o protocolo da Federação Paulista, da Federação. Cada um criou o seu protocolo ali e seguiu. E no Paulistão, nos jogos finais, pelo menos, eu não fiquei sabendo de nada, de nenhum jogador que saiu, ou times que foram desfeitos por causa, perderam metade dos seus jogadores por causa de casos de Covid. Eu, pelo menos, não me lembro. Mas aí chegou o Brasileirão, logo na primeira rodada já teve aquela zona do Goiás e São Paulo. Era um jogo que eu estava trabalhando, eu estava fazendo a cobertura do jogo, e eu posso dizer que eu trabalhei o dobro do que eu trabalhei se fosse o jogo, porque eram informações desencontradas, ninguém sabia dar informação exatamente do que estava acontecendo ali no Goiás. As informações que a gente tinha era da rádio de Goiás, eu não me lembro o nome da rádio agora, mas por quê? Simplesmente 10 jogadores do elenco, 10 jogadores, sendo 8 do time titular, estavam com coronavírus. E a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, por que os resultados dos exames não chegaram antes, foram chegar no dia do jogo. E aí a gente chegou, depois a gente ficou sabendo que foi um erro do laboratório, que a CBF, não sei o quê. Então a gente começou a perceber que tinha falhas no protocolo da CBF. Então, assim, a CBF totalmente desorganizada também, sendo que o jogo, o Goiás entrando com liminar para não entrar em campo, o São Paulo estava em Goiás para jogar e chegou a entrar em campo, inclusive, e o jogo não rolou. E aí a gente pensa, a CBF não dava posicionamento nenhum, começou a chegar as notícias, eram por volta das 11 da manhã, a CBF foi soltar uma notinha às 4 horas da tarde, a hora que o jogo ia estar rolando. Então, assim, faltou totalmente um respaldo ali da CBF, estou usando para criticar a CBF, porque o protocolo deles ali foi falho, eles podem dizer, não foi, não sei o quê, mas foi falho, sim. E logo depois também, nessa mesma rodada, teve jogos da série C, se eu não me engano, também cancelados, porque a maioria dos jogadores estavam com Covid. Aí logo depois já começou a pipocar vários outros casos. Teve esse caso que você disse, que os jogadores conseguiram eliminar para jogar, acho que foi Atlético Goianiense, né, do Atlético Goianiense. E aí o que eles alegam é porque o jogador já passou daquela fase que não contamina mais outra pessoa. Só que assim, na minha opinião, o vírus é algo que infelizmente, a gente não conhece direito ainda. Cada dia se descobre uma coisa nova. Então, como eles podem afirmar que passou desses dias, o jogador não pode mais contaminar outros jogadores, mesmo que não tenha feito, 14 dias de quarentena? E isso aconteceu também agora no jogo do Corinthians, que o Gil e o Léo Natel estavam com o Covid, mas também foram reintegrados na equipe, porque falaram que já tinha passado dessa fase, se eu não me engano, de infectar as pessoas. Então, para mim, acho que foi uma grande loucura o futebol voltar. Eu tô tendo que ter contato, tô tendo que falar sobre o futebol, não nego, tô assistindo os jogos, mas para mim foi uma loucura voltar ao futebol, não deveria ter voltado. E ainda a CBF vem querer falar que vai colocar, que tá pensando, não sei o que, em voltar com a torcida. Gente, pelo amor de Deus, vai morrer muita gente. Espero que... Não fiquei atenta se eles cancelaram essa ideia ou não, mas enfim, pelo amor de Deus, gente, se fizer isso é loucura. A volta do futebol foi completamente absurda. Eu fui 400%, porque assim, não faz o menor sentido, gente. Foi o que a gente acabou de falar. O futebol é político, o futebol é o maior contato com as massas, com as pessoas. Gente, você volta o futebol, o que você fala pra pessoa? O mundo tá voltando ao normal. O futebol normaliza a vida. Então, assim, voltou o jogo do Flamengo. Pô, então já estamos lá no estádio, já. Então, assim, mesmo que você não esteja no estádio, tem um jogo, você fala, vou fazer um churrasquinho só para uns amigos, que você vai normalizando a sua vida de acordo com o futebol. Então, isso é uma coisa muito complicada dessa volta. Foi completamente impensada. O Brasil realmente voltou de acordo com o calendário de outros países que viveram a pandemia 3 meses antes da gente, que fizeram um lockdown, que enfrentaram de outras formas, e o Brasil que não teve nenhuma tática de enfrentamento ao vírus, o Brasil que seguiu o calendário da Itália, da Inglaterra, enfim, como se aqui no Brasil as coisas também estivessem estabilizadas, e não estão.
E pior do que isso, o Brasil não teve a menor organização em protocolo. Podem mandar 30 páginas de PDF. Eu fiz questão de ler os 2 protocolos da FPF, por causa do Paulistão, que inclusive teve uma confusão na final relacionada a isso. Os protocolos, eles se batiam. Então, assim, para contextualizar o que aconteceu, o Palmeiras não concentrou os jogadores, que devia ser concentrado desde a fase de grupos, desde as últimas rodadas até o mata-mata, todo mundo devia ter ficado concentrado, e o Corinthians concentrou, e o Palmeiras não. Só que o Palmeiras, ao contrário do Corinthians, fazia teste todos os dias, que não é no protocolo da FPF. Só que o Corinthians estava concentrado, então o Corinthians falou, eu não vou fazer teste, porque eu tô concentrado e o meu rival não tá. E aí o protocolo da FPF dava brecha para essas 2 interpretações. Não tinha ninguém errado nessa situação. O Palmeiras tá errado de liberar jogador para ir pra praia? Tá. O Corinthians tá errado de não querer fazer teste? Tá. Mas a FPF deu brecha para tudo isso acontecer. Então, você vê claramente que não foi uma volta planejada. Pode me falar que tem protocolo, que tem sanitização, que tem equipe reduzida, que tem zona azul, amarela e verde e vermelha, mas não teve protocolo, não teve um pensamento realmente profundo sobre isso, porque se tivesse tido, hoje não estaria um caos pensando sobre ter bolha do Brasileirão. Você começa um campeonato que tem 38 rodadas, e aí agora na terceira rodada, você já vê que explodiu o problema. Pô, o CSA teve 20 jogadores com coronavírus. Na Série A, a gente acaba tendo maior contato, a imprensa fala mais sobre isso. Mas Série B e Série C? Quem vai falar sobre um time da Série C que tiver 30 jogadores infectados? Então, assim, é completamente absurdo. Eu tô assistindo os jogos, porque infelizmente eu não sei porquê eu tô assistindo, mas assim, porque tá passando, mas eu acho absurdo porque você expõe não só os jogadores, como todos os profissionais que têm que estar ali porque é o trabalho deles. Então, sem nenhum protocolo que funciona. Então, acho que é isso. Pode falar. Desculpa, Letícia. Mas então, aproveitando essa palavra que a Letícia citou, protocolo, que é a grande palavra do momento, parece que você tem o protocolo num passe de mágica, assim, ok, vai tudo funcionar bem, você pode voltar com suas atividades normal, e está longe de ser isso. Não é um protocolo que vai trazer segurança. Indo do início, quando o futebol parou, perfeito, né? Tinha que parar, não tinha outro jeito. Olimpíadas foram adiadas e tantos outros eventos importantíssimos, né? Mundialmente pararam, então porque o futebol brasileiro também não parar, né? Só que para variar, né? A gente está no Brasil e o futebol tinha que voltar e voltou desse jeito, totalmente desorganizado. E agora começou o Brasileirão e cada rodada é um time perdendo tantos jogadores. Eu acho que, inclusive, no Cartola a gente não devia escalar o jogador, devia ver vai escalar quem que vai ficar com Covid essa rodada. Porque, cara, não tem jeito, né? Não dá para controlar. A gente está num pico da Covid que não é o momento ainda de se retomar essas atividades, né? E fica até difícil você defender. Tá, agora que voltou, fica difícil você defender a paralisação do futebol, porque tudo voltou. Aí a pessoa vai falar, mas isso voltou, e por que o futebol não pode voltar? Daí você fala, pô, é mesmo, né? Tá tudo voltando ao normal, então por que o futebol não vai voltar? Então fica difícil, né? E eu penso muito, tipo, a pessoa fala, não, tudo bem, o jogador pega Covid, mas ele tem condições de se tratar. Só que a gente tem que lembrar que não é só o jogador que está trabalhando naquele dia, tem muita gente envolvida. Tem a Gabriela, como a Gabriela falou, ela estava cobrindo o jogo, eu não sei se ela estava lá presencialmente, eu acho que não, né? Mas Não. muita gente envolvida na partida, não é só o jogador, não é só a comissão técnica, tem todos os funcionários do estádio, tem muita gente realmente envolvida, então não é só essa bolha dos jogadores que a gente deveria se preocupar. E agora voltou, não tem mais jeito, eu acho, tipo, agora temos que seguir, né? E vou levantar um ponto aqui, é um ponto mais pessoal, mas, por exemplo, agora que os jogos começaram a voltar, eu estou começando a acompanhar de novo na TV.
Aí eu fico pensando, cara, até que ponto é válido eu torcer, até que ponto é válido eu gritar gol nesse momento que a gente está vivendo, sabe? Então, não, de jeito nenhum tá como era antes, né? Nem dá para ser como era antes. E eu fico me martelando isso na minha cabeça, sabe? Nossa, eu assisto, não assisto, eu dou ibope para algo que eu não concordo 100%. Então eu tenho esse dilema pessoal meu. Eu acredito que outras pessoas tenham também. E só queria levantar esse ponto mesmo. E é isso. Eu acho que esse dilema pessoal que o Matheus levantou é constante para todos os torcedores, minimamente situados no que está acontecendo, sabe? E ele usou né? Os conscientes, né? Porque, nossa, tem muita Exato. gente que... Exato. E trazendo outra palavra que você disse como palavra do momento, que é o protocolo, eu vou trazer uma expressão, que é lavar as mãos. A gente precisa lavar as mãos durante a pandemia. Só que, para mim, os protocolos do futebol brasileiro foram uma lavada de mão coletiva, ou seja, errônea. Porque é a CBF e as federações lavando as mãos, são os detentores do direito de transmissão lavando as mãos, e os jornalistas, que querendo ou não, o ganha-pão do jornalismo esportivo é o Brasileirão, é o Paulista. Então, como que a gente vai acreditar que os jornalistas que ganham o salário baseado no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Paulista vão descer a lenha nisso aí? Ou a Globo? Quando que o Globo Esporte vai pautar erros no protocolo? A questão, eu vou aqui elogiar a Letícia, porque a Letícia fez o trabalho que eu acredito que 90% dos setoristas de futebol não fizeram durante os estaduais, porque o que aconteceu na final do Paulista foi uma vergonha, não só social, do Andrei Sanches falar que não ia testar e ia jogar, porque para mim isso foi uma vergonha, me senti mal de ser corintiano com esse posicionamento dele, só que é absurdo ele ter um posicionamento tão antiético e ser respaldado pelo protocolo, tá ligado? Então, tipo, ele não fez nada de errado, segundo a Federação Paulista. E grande parte dos setoristas, tanto do Corinthians quanto do Palmeiras, não tinham noção disso. Tanto que muitos dos setoristas do Palmeiras reclamaram quando o Andrés falou que não ia botar os caras para testar e nem tinham comentado que os caras do Palmeiras não estavam concentrados. Então, tipo, eles não sabiam o que o protocolo dizia. É assustador. Eu converso com meus amigos e eu digo, no primeiro momento em que saiu o protocolo, todos os programas da tarde que a gente estava comentando há um tempo atrás, aí das mesas redondas e tal, tinham que reservar 40 minutos, colocar no GC, novo protocolo, promete, coloca entre aspas, promete segurança. E daí você, mano, disseca o bagulho, lê tudo, fala tudo, tenta explicar tudo, vê o que você acha certo e errado. Porque se vai esperar chegar a final do campeonato para ver se está certo ou errado, você colocou muita vida em risco. E daí, se você vai esperar chegar a terceira rodada de um campeonato de 38, um campeonato nacional, que é num país de tamanho continental, você está brincando. E você está brincando com 200 milhões de pessoas. Eu acredito... Não, é exatamente isso que eu ia falar mesmo. Porque a gente trata o Brasil como um país continental. Quando você fala isso, as pessoas pensam, é verdade, 200 milhões de pessoas. Mas, geograficamente, é enorme esse bagulho. Um time consegue jogar em Salvador e em Porto Alegre na mesma semana. E para isso vai, no mínimo, 4 ou 6 viagens de avião, mano. É muita coisa envolvida. E parece que pouca atenção. O pessoal prefere pautar contratação ou problema financeiro do que pautar o protocolo, que é a coisa mais importante no momento. E reforçando, sou totalmente contra a volta do futebol. E chegando no comentário do Matheus, assisto todos os jogos do Corinthians, inclusive assisti o jogo do Neymar hoje na Champions League, vou assistir amanhã, porque eu não consigo separar o futebol da minha vida. Então, eu posso ficar triste comemorando um jogo do Corinthians, saber que é um absurdo, mas não consigo deixar de acompanhar. Quer dizer, não sei se fiz sentido, mas eu vou finalizar falando mais uma vez que futebol é política, e a gente tem que ver, dar o braço a torcer, que isso é bom e ruim, isso é pro bom e pro mal. Porque a gente vai ver qual foi o primeiro campeonato, um dos primeiros que voltou, foi o da FERJ, do Rio de Janeiro. A federação totalmente aliada com o presidente do Flamengo, que por sua vez é totalmente aliado com o presidente da nação. E daí vai lobby atrás de lobby, lobby atrás de lobby. Os caras começaram um campeonato num estádio que no quintal tinha um hospital de campanha,
que a cada jogo 2 pessoas faleciam naquele estádio a 5 metros, o que é inconcebível, e assim que vai. Isso também tem reflexo na questão dos direitos de transmissão, que o Flamengo e o Bolsonaro gostaram tanto. Então, é triste e é sintomático, como tudo que é político. Bom, vocês deu a deixa perfeita porque a gente vai comentar agora. As primeiras transmissões de TV no mundo surgiram na Alemanha em 1935. Depois foram para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Na Europa, até então, as TVs tinham um caráter público e educativo. Nos Estados Unidos, um caráter comercial. Bom, o que influencia de fato o conteúdo. Durante a ditadura militar aqui no Brasil, a TV teve um papel importante na integração do país. Por isso, o governo favoreceu a concentração dos veículos de comunicação nas mãos de poucos grupos empresariais. Esse quadro predomina até hoje e os conglomerados que operam as 5 maiores redes privadas também controlam direta ou indiretamente alguns dos mais importantes meios de comunicação do país. Dito isso, quanto ao domínio das transmissões esportivas ao conglomerado, aos pequenos conglomerados, assim, pequenos no sentido de, tipo, né, não ser democraticamente dividido, de comunicação. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, confirmar, né, porque a gente já percebe que, como o Samir disse agora há pouco sobre a questão do Flamengo, se influencia nas competições. E eu queria incluir, já um ponto também que a gente não tinha colocado, mas que eu acho que é importante, essa chegada da TV pela internet, né, que os próprios times agora estão se movimentando contra isso. Queria saber de vocês. Bom, eu acho que, tipo, o futebol, ele é do povo, como já foi dito, né? Ele é feito pelo povo, então se não tira isso do povo, se deixa o futebol, vai voltar, né? Vai fazer o futebol voltar a ser da elite. Então, tipo, infelizmente, lá atrás, quem consumia, no caso, jornalismo esportivo, enfim, era da elite, aí depois, e o povo que assistia o futebol é algo do povo. Acho que não faz sentido deixar ele ali como algo da elite ou qualquer outra coisa. Eu acredito que a partir do momento que você começa a cobrar para que a pessoa possa assistir o futebol, eu acho que isso se torna completamente oposto ao que ele é, né? Que como ele é do povo, não pode, tipo, cobrar e etc. Então eu acho que essas TVs de clube, quando começa a transmissão, eles podem, quando não cobram, né? Como, por exemplo, o Flamengo, se eu não me engano, começou a cobrar a Flá TV, só podia quem era sócio, etc. Enfim, acho que isso perde um pouco da característica de que o futebol é do povo. Então, acho que essas coisas de transmissão online, etc., eu acho até válido, porque pode atingir outras pessoas, podem atingir pessoas que, não, por exemplo, não tem televisão paga, não tem condição de pagar por aquela TV, né? Então, pode assistir o jogo do seu time ali. Então, eu falo, tipo, São Paulo, eu acho que deveria fazer isso, mas não faz. Então, por exemplo, quando o jogo não passa na Globo, não passa em outros canais, tem que assinar o Premiere, senão, que é da Globo, senão você não vai assistir o jogo. E, pô, sabe, eu sou torcedora também, às vezes, quando eu morava em Bauru, eu não conseguia ir ao estádio, não podia ir ao estádio, agora com pandemia também continuo não podendo. Então, assim, pô, eu só quero assistir o jogo, sabe? Aí, o que eu faço? Eu assisto por link pirata, link que pode encher de vírus no meu computador, pode fazer várias coisas por conta disso. Então, eu acho que esse monopólio, eu acho errado. Teve essa briga agora, né, da Globo com a TNT, com a Turner, porque eles querem transmitir o Brasileirão, a Turner até ganhou o direito de transmitir, mas querendo ou não, continua sendo uma TV paga, né? Então... Eu acho muito complicado esse monopólio da Globo por N razões, incluindo o fato da Globo, por exemplo, não deixar os jogos acontecerem antes das 9h30 da noite na quarta, por causa da novela. Isso é um problema muito grande para quem vai para o estágio ou para quem está em casa e precisa acordar 4 da manhã para pegar um ônibus para ir trabalhar. Então, assim, para que povo a gente está falando? O povo é realmente importante para o futebol ou é a sua audiência? Então, o monopólio da Globo é complicadíssimo pela questão do Premiere. O Sport TV já você não tem o canal se você não tiver TV paga. Então, é bem complicado também. E em relação, a minha opinião é bem conflitante, porque a Globo tendo direito é uma TV aberta, então é bom porque as pessoas têm um acesso muito mais fácil. Mas esse monopólio dela é muito complicado, por várias razões, como essa que eu já falei, como cotas completamente mal distribuídas entre os times, como exigências completamente absurdas.
E principalmente o fato de que a Globo caminha a passos pequenos a sempre deixar o pior jogo da rodada para ser o jogo das 4 horas ou das 9h30, para você assistir no Sport TV ou para você assinar o Premiere. Então, é bem complicado. Já aconteceu da mudança dos clássicos acontecerem de domingo às 4, que era um jogo da TV aberta sempre. Eu cresci com isso. E agora é um jogo de sábado que passa onde? No Premiere. Então, você tem que assinar o Premiere para ter acesso a um jogo que, sei lá, tem milhões de torcedores no Palmeiras e Corinthians que queriam ver aquilo. E em relação à TV de clubes, eu tenho eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, porque a Globo pode ter esses problemas todos que eu falei, mas querendo ou não, todo mundo tem cota. Então, tem cota o Corinthians, o São Paulo, o Santos, mas tem cota o América Mineiro, o CSA, que são times que não têm um patrocínio tão grande, não têm uma renda tão grande para se manter. Então, eu penso muito sobre isso, porque até que ponto uma TV, CSA, daria dinheiro para eles? Até que ponto isso manteria o do time? Então, minha opinião é um pouco em relação a isso, porque eu sei que é o futuro, realmente, eu acho que cada vez a gente vai caminhar mais para isso. Mas até que ponto a gente não está excluindo mais pessoas disso? Porque a TV vai exigir um pagamento, provavelmente, né, para você ter acesso ao que você vai ver. Amanhã tem Palmeiras e Atlético, o Atlético está cobrando R$ 34,90 para você ver um jogo, sentado na sua casa. Que isso, sabe? Na sua casa. No estádio, às vezes, é mais barato que isso. Então, além disso, vamos voltar do básico do básico. E quem não tem internet? Vai ver como? Então, a gente volta lá no radinho? É isso? Então, eu acho que é uma coisa muito se pensar. Sobre essa pergunta aí, eu acho que é um assunto muito, muito complexo de se lidar. Tem N questões que não é só a Globo transmitir ou não transmitir, ou a Globo transmitir mais tal time do que outro time. É muita coisa envolta nisso daí. E é inegável, né, que existe um monopólio da Globo. Há muito tempo existe esse monopólio. E como a Gabriela disse, futebol é do povo e nada mais justo do que o povo poder assistir o seu esporte, né, o esporte mais popular do Brasil. Então, seria maravilhoso se todos tivessem acesso equivalente aos jogos. Seria maravilhoso se todo mundo tivesse um sinalzinho de internet, o menor que seja, que desse para você ligar o YouTube, acessar o YouTube do seu time e ver o jogo do seu time pelo YouTube. Seria ótimo, mas a gente sabe que não é assim, né? Então, e até aí eu acho que vai levar muito tempo para chegar até esse ponto, né? Vão anos até lá. Por fim, o que eu queria dizer mesmo era que vão anos até esse esporte se tornar mais democrático, ou pelo menos mais democrático possível, né? Que a gente sabe que não é. O brasileiro vive dando um jeitinho até para assistir o jogo, né? A gente não pode falar o que faz, mas a gente coloca lá no assistir online e a gente pega. Ai, eu falei! Não, relaxa, não será exposta, fica tranquila. Tá bom. Mas a gente vai dando nossos jeitinhos de acompanhar o que a gente gosta, de acompanhar o nosso time, e é assim que a gente vai indo até a gente chegar nesse momento mais democrático, né, para os torcedores brasileiros. Então, eu acho que direito de transmissão esportivos é um dos assuntos que mais precisa de estudo para ser debatido, porque envolve muita coisa. Não envolve só a verba dos times que vão receber. Envolve também a escala dos jogos, como a Letícia disse. E a gente tem um exemplo claro. Agora, nessa semana, o jogo de final de semana do Corinthians foi adiado para poder encaixar no meio de semana. Só que o que isso representa? O Corinthians, enquanto todos os clubes vão ter jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, até o final do ano, o Corinthians conseguiu uma semana de treino no meio do campeonato. Eu acredito que o Corinthians foi favorecido, porque a Globo quis um jogo no meio da semana do Corinthians. Então a gente vai folgar nesse final de semana, o time vai ter mais, no mínimo, 3 dias de treino, que são os 2 de final de semana e o de deslocamento, e tipo, não tem como. Eu peço perdão à fiel torcida, mas a mamãe Globo ajudou a gente nessa, tá ligado? Isso não dá pra discutir.
Mas aí, eu vou dizer também que eu sou muito reticente à saída da TV aberta, pelo que a Gabi falou. Porque é um direito de todos, eu não consigo ver racionalidade de tirar isso da TV aberta. Eu acho que a gente nasceu e cresceu vendo jogo na Globo, jogo na Band também, e eu tenho muito medo de sair disso e daí ficar só na TV fechada ou só nas TVs de clube, que já se demonstraram também bem complicadas. Narrações da TV Corinthians, por exemplo, do futebol feminino no ano passado, com comentários machistas nojentos, e na TV do próprio clube, sabe? Tem muitas questões. Aí gira até a própria profissionalização do jornalismo e essas coisas. Mas a gente tem também um exemplo de hoje, não sei se o pessoal que está aqui assistiu ou concorda, mas a transmissão do esporte interativo da semifinal do PSG de hoje foi uma várzea. Ok, você pode gostar ou não gostar do André Henning, mas, mano, é complicado o nível de comentário do Ale Oliveira. É um cara que tá ali para comentar futebol e ele não consegue fazer 2 frases sem enfiar uma piada no meio. E eu desgosto do humor dele, mas ok, eu concordo que você pode gostar ou não. Mano, não cabe numa transmissão esportiva. Num dos maiores produtos do mundo, o cara, tipo, tem espaço para fazer uma pataquada daquela. Fora isso, também tem o Júlio César como comentarista, e o comentarista de arbitragem foi o Bassols, que também tem muito comentário a ser feito sobre ele. Então, eu acho que o monopólio do direito de transmitir do esporte interativo foi mostrado hoje como um fracasso, porque eu e muitos amigos meus conversando pelo WhatsApp, já que a gente não se reúne, falaram, estamos assistindo mutado. A gente mutou a TV e ficou assistindo. E é exatamente isso que eu gostaria de falar, completando tudo que foi falado pelos meus caros companheiros. Bravo. É um ponto muito importante, eu acho que... Ai, gente, vocês são um time maravilhoso, assim. Vocês estão casando de uma maneira... Porque vocês estão juntando totalmente o pensamento do episódio. A gente comentou também, na construção deste tema, e no tema dos infantis, que o esporte e a programação infantil da TV aberta, ela está se segmentando. Então, se a gente for para observar, nessa metade da década para agora, né, 2010 para cá, houve muito essa coisa, tipo, de canais, aumento de canais de esporte e aumento e o crescimento e surgimento de canais infantis. Coincidentemente, do mesmo conglomerado, mas não deixa de ser uma pauta muito relevante e importante, porque cada vez mais a gente está... A TV aberta está segmentando num nível que a gente ainda não sabe. Mas não vou dar spoilers para as próximas perguntas. Estamos caminhando para o final dessa nossa entrevista. Antes da gente encerrar, a gente ir para as nossas perguntas de fechamento, de todos os 4 aqui, a Gabriela é jornalista esportiva, está toda envolvida, acompanhando tudo. Gabriela, por favor, divulgue seus trabalhos, suas redes, onde a gente pode encontrar a Gabriela jornalista para a gente poder acompanhar seu trabalho. Claro, para quem não sabe, eu sou setorista do São Paulo no Esporte News Mundo, que é um site de futebol, a gente fala também de outros esportes, mas é majoritariamente futebol, mas também tem Fórmula 1, basquete e outras modalidades. Então, quem puder acompanhar, sigam a gente nas redes sociais, @portalenm, tanto no Instagram quanto no Twitter, e no Facebook e YouTube também, Esporte News Mundo. Além disso, eu também tenho um blog pessoal, eu e mais 4 meninas, chama Ela na Copa, apesar do nome ser Ela na Copa, a gente fala mais de futebol masculino, nosso blog é só sobre futebol, então não abrange outros esportes, e é um conteúdo feito somente por mulheres, então são 4 mulheres produzindo conteúdo sobre futebol. Então, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, você encontra a gente como Ela na Copa, só colocar lá que vai encontrar a gente. E caso queira, minha rede social, meu Instagram e meu Twitter é tudo Gabrizotti, @Gabrizotti, você vai me encontrar lá, você vai ver meu perfil no Twitter profissional, no caso. E meu Instagram não é tão profissional assim, mas pode ir lá me chamar, a gente conversa. Arrasou. E acho que você pode encontrar o trio também, o Santista, a Palmeirense e o Corintiano, pelo Twitter, comentando um dia de jogo, assim. Procura eles que vocês acham lá, que é maravilhoso, por sinal, assim, aprendo muito. Bom, como a gente está caminhando para o nosso encerramento, já dando um leve spoiler, assim, dessa pergunta,
A gente está perguntando para todos os nossos convidados quais são ou qual é a primeira lembrança de vocês com a televisão. Não vai, assim, pode ser tudo, não é necessariamente só com o esporte. Como vocês conversando, eu lembro muito do meu pai. Ele faleceu já há uns 15 anos, mas eu lembro muito dele assistindo o jogo. A gente tinha uma TV Sharp Turbo, uma tubão preto assim, e eu lembro muito de que toda quarta-feira eu assistia jogo com ele. Ele é corintiano, a gente é corintiano. E a gente não assistia só necessariamente jogo do Corinthians, a gente assistia todos os jogos que aparecia quarta-feira à noite. E eu lembro muito que ele tinha uma mania, coisa de italiano, né? Que ele gostava de gol, independente do time. E aí ele aumentava a TV no último, quarta-feira, 11 da noite, ninguém te amarrar pra fazer. E ele aumentava a TV para comemorar o gol, né? E eu quero saber de vocês a primeira lembrança que vocês têm com televisão. Cara, falar assim, bem que você falou, ainda bem que assim, não é sobre só o futebol, porque se eu fosse falar a minha primeira lembrança com o futebol, eu já era grande, porque na minha casa a gente não tinha muito costume, né, de assistir futebol. Meu pai nunca gostou assim de futebol. Você perguntar para ele qual é o seu time, ele não tem. Então, assim, se eu gosto hoje é mais por causa da minha mãe, só que mesmo assim ela não assistia tanto futebol também antes. Então, assim, se eu for falar minhas primeiras lembranças com a televisão, de domingo também, só que no caso no SBT. Porque como eu morava com a minha avó, a gente morava na casa dela, ela gostava muito de assistir Silvio Santos, assistir aqueles programas da SBT. Então, se você falar, o programa do Silvio Santos, com certeza eu vou lembrar, até tuitei esses dias, que para mim um programa muito caro de domingo é o Silvio Santos, porque eu cresci com isso, cresci assistindo as pegadinhas dele lá, as coisas que ele faz, o programa de auditório dele. Então, para mim, a cara de domingo é um prato de macarrão assistindo o Silvio Santos. E a minha primeira imagem, assim, contato com o futebol na televisão, que eu lembro, foi até o motivo de eu me tornar São Paulina, que é o Mundial de 2005, que eu não entendia direito o que estava acontecendo. Até ali eu falava que eu era corintiana por conta do meu tio, por conta de pessoas próximas a mim, mas eu não entendia o que estava acontecendo, não gostava de futebol, não assistia nada. E aí, em 2005, eu tinha 9 anos, e eu lembro que estava passando aquele jogo e eu parei para assistir. Eu sentei na frente da televisão e assisti. E aí, a hora no final que falam, o mundo é seu, torcedor São Paulino, e mostra o Rogério Ceni erguendo a taça, uns meses antes daquele jogo, eu tinha encontrado com ele no aeroporto, assim, aleatoriamente. Eu tinha ido para o aeroporto levar meu tio, acabei encontrando o time do São Paulo no aeroporto, só que eu não sabia quem era, não entendia nada. E meu pai pegou e falou, não, olha, o Rogério Ceni, vamos tirar uma foto com ele. E aí meu pai me levou para tirar uma foto com o Rogério Ceni. E eu tirei a foto e tudo bem. Logo depois, eu vi ele erguendo a taça ali, não sei o quê. Eu falei, nossa, é o cara que eu encontrei no aeroporto, que legal, não sei o quê. Vou torcer para esse time. E desde então, eu não parei mais. Então, eu tenho uma lembrança, assim, com o futebol, foi em 2005, no Mundial. A minha primeira lembrança é um pouco tosca, mas é realidade. Eu morava com a minha avó, e a minha avó tinha o hábito de sempre assistir aquele padre que falava de manhã para benzer a água. Essa é a minha primeira lembrança. A minha avó colocava o copinho de água do lado da TV. Era uma TVzinha, gente, assim, ó, desse tamanho. E ela era cinzinha, juro, enorme. Mas ela era pequenininha, era só assim, de enorme, o fundo. E a minha avó assistia o padre, e aí minha avó ficava lá assim, colocava o copinho de água. Essa é a minha primeira lembrança, porque eu lembro que eu acordava pra ir pra escola, pequenininha, assim, de tudo. E minha avó tava lá com o copinho na frente da TV, eu ficava pensando, que ela tá bebendo água ali todo dia, nesse mesmo horário, naquele lugar, tipo, com esse homem olhando, tipo, qual é o sentido de tudo isso, né? Mas é mesmo. Eu tô Eu não olhando pra lembrava. minha mãe, aqui, porque ela tá com a mesma mania, mas agora é por meeting. É Thursday Line agora, entendeu? Modernidade. Mas em relação ao futebol, a minha primeira lembrança é a Copa de 2002. Eu tinha uns 6 anos, e é uma lembrança que a minha família acordava, como todas as famílias, 3 da manhã, né? Porque a Copa era no Japão. Então, a minha família, tipo, 3 da manhã tava assim, com carvão nas costas, vamos lá fazer um churrasco, e a TV continuava pequenininha, e eu tenho uma família grande, então era uma família grande, numa sala pequena, com uma TV pequena, uma churrasqueirinha, e a Copa. Então, é uma lembrança bem legal do futebol, porque eu não sei o que aconteceu. Eu revi os jogos depois de adulta, mas eu lembro muito da festa e de todo aquela maluquice que foi a Copa, porque o mundo ficou muito louco. Eu lembro de pintar a rua, de bandeirinhas.
acordar na madrugada. Então, essa é a primeira lembrança. Bom, a minha primeira lembrança televisiva, não necessariamente ligada ao futebol, é a TV Globinho, geração TV Globinho. Sentava no balcãozinho da cozinha para almoçar e ficava lá vendo Três Espiãs Demais, via Dragon Ball Z, vinha tudo que tinha direito na TV Globinho, ótimos desenhos, saudades. Agora, lembranças mais relacionadas ao futebol e à televisão, uma coisa que me marcou bastante quando eu era menor, que eu ia para minha avó, eu passava uns dias lá na minha avó, né, e costumava ficar na hora do almoço, depois que eu saía da escola, e na hora do almoço tem o jornal da sua cidade, né, o jornal local, aí depois entra o Globo Esporte, entra o Jornal Hoje, depois tinha vídeo show antes, né, e as vinhetas do Globo Esporte, do Jornal Hoje, me marcaram bastante. Sei lá, eu ligava isso com a hora do almoço e sabe essas coisas que não sabe explicar, né? Então, eram as vinhetas que me marcaram bastante. A vinhetinha que todo mundo conhece, do Globo Esporte, né? Isso já é mais relacionado ao esporte. Tenho bastante lembranças também do meu avô. Alô, Geraldo, você não vai ver isso, mas um abraço para você. Ele ainda vê bastante futebol na casa dele, né? Então, sempre os almoços de domingo com a família era a TV ligada às 4 horas no futebol, ou seja, o jogo que estivesse passando a gente assistia, a gente sentava para assistir junto, né? Ele é corintiano, ele já foi mais fanático antes, mas agora diminuiu um pouco, mas ele está sempre com o joguinho dele lá acompanhando. Então, na minha infância, quando fala de futebol, eu lembro bastante dele, da casa dele também. E particularmente a minha lembrança do primeiro jogo, assim, nossa, um jogo que falar, foi esse primeiro jogo que você assiste, sabe, que você vem na sua cabeça, é a fatídica final do Mundial de 2011, Santos e Barcelona, que eu não preciso comentar aqui o placar, porém o Bayern nos vingou recentemente, né, 9 anos depois. Mas foi esse jogo a minha primeira lembrança, acordando cedinho, né, para ver a final do Mundial lá no Japão. E eu lembro que um dia anterior tinha sido aniversário do meu irmão, então tava todos os brinquedos assim espalhados pela sala e tava um clima bem gostoso na sala, na sala de casa, sabe? E daí depois aconteceu aquela tragédia, né? Mas foi isso. A minha primeira lembrança é relacionada ao futebol, mas então eu vou deixar ela um pouquinho de lado agora para traçar um paralelo com a Gabi, porque na hora que ela falou do Silvio Santos, eu fechei o olho e eu voltei, tipo, porra, 16, 17 anos na minha vida. Minha mãe sempre trabalhou muito, desde pouco tempo que eu já tinha nascido. E então eu passava as tardes com a minha avó. E, mano, na hora que eu ouvi Silvio Santos, eu já lembrei direto do que era passar a tarde assistindo Roda Roda. Eu juro por Deus, eu acho que eu nunca fiz Kumon, mas se eu tivesse feito Kumon não ia ser tão bom quanto Roda Roda. Porque eu aprendi a somar e eu aprendi a fazer cruzadinha. Mexer com palavra. Talvez eu seja comunicador hoje, formado, não exerço, mas por causa do Silvio Santos. Eu não vou comentar dele hoje em dia, ok? Vou voltar agora para a primeira transmissão que eu me lembro de ter visto, que é igual da Letícia, é o Mundial de 2000. Não dá, mano. Tipo, se é pra eu voltar no tempo e lembrar a primeira recordação, é a final. Graças a Deus, o tal do homem que fez os 2 gols jogou no meu time e eu tô usando a camisa dele nesse exato momento. E é exatamente isso. Eu acho que posso dizer que nossos destinos estavam traçados desde 2002, quando eu acordei cedinho com 6 anos para ver aquele cara marcar 2 gols. E é isso. Gente, assim, por isso que a gente fala que a gente faz um programa, a gente tá fazendo um programa sobre televisão, a gente tá na nossa 4ª série de entrevistas, e a gente fala que a gente fala um programa de televisão, mas não é só sobre televisão. Uma coisa em comum, além de serem torcedores de time paulista, foi que todos vocês, nessa última pergunta, não sei se vocês perceberam, falaram ou do vô ou da avó. Vocês perceberam? Porque, tipo, é isso, sabe? É além do que simplesmente um aparelho que fica na frente da sala
E é outras emoções que saem envolvidas disso. E a Copa de 2002 também, eu lembro pouquíssimas coisas, assim. Eu lembro mais antes da Copa, porque como antes da Copa algumas emissoras mudaram a programação e tudo, eu sempre fui uma criança muito notívaga, muito de madrugar mesmo, entendeu? Então eu lembro de virar à noite, tipo, assistindo as coisas que estavam acontecendo na televisão, porque a minha curiosidade era ver a televisão. Tanto que a minha maior paixão de televisão não é nem novela, nem programa, é aquele take de fechamento de madrugada da Globo, que a Globo encerra a programação, e aí passa toda a programação do dia seguinte, porque era madrugada. Eu falei, gente, se a Globo botou isso, é porque eu acordei e fiquei até o final assistindo. Eu me senti um pouco mas Zerou a programação. Zerei, exatamente. Agora eu vou dormir. Exatamente. Eu ficava puto quando tinha manutenção técnica, porque quando tinha manutenção técnica não encerrava. Ficava só o gradiente na televisão. Enfim, choices. E para encerrar nossa série de entrevistas com vocês, uma pergunta que a gente vem fazendo para todos os nossos convidados. Matheus já deve estar sabendo, porque ele também está na nossa equipe técnica. É a seguinte: qual é o futuro da TV no Brasil? Eu acho que uma coisa que não dá para escapar quando a gente pensa no futuro é na questão da reformulação constante, porque o tempo todo surgem novas tecnologias e novas mídias, e a inovação é muito constante na sociedade que a gente vive. Então, é impossível a gente pensar na TV daqui 20, 30 anos da mesma forma que a gente vê ela hoje. Eu acho que esse é um ponto principal quando entra nesse debate. E eu acho que a TV tem muito potencial, porque ela consegue abordar várias temáticas de várias formas diferentes, chegando a vários públicos diferentes. Então, não sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu acredito que o futuro da televisão ele é muito menos imediato, ele é muito menos pautado no hard news, naquela questão de novidade constante, e muito mais pensado em um produto mais denso e com uma elaboração maior, um tempo de produção maior. Eu acho que o futuro da televisão é o oposto do futuro, por exemplo, que a gente vê em internet e outros meios. Eu acho que ele tende a ficar menos imediatista e mais pensado, mais elaborado. Eu vejo um futuro promissor. Eu não vejo que a TV esteja correndo risco. Assim, eu nunca parei para pensar direito sobre o futuro da TV. A gente fala muito sobre o futuro do rádio, o futuro do impresso, no caso, mas da televisão a gente quase não discute, né? Então eu acho que eu não vejo um futuro nebuloso, um futuro ruim para a televisão. Eu acho que a televisão ainda tem vida longa aí, né? Vai perdurar, ainda que, por exemplo, um dos programas dela, que é passar filme, por exemplo, Sessão da Tarde, etc., eu acho que esteja dando uma queda por causa dos serviços de streaming, Netflix e séries, enfim. Eu acho que a televisão ainda vai durar, porque tem a novela, tem a questão de noticiários, tem outras questões envolvidas nisso. Então, não fica muito só nessa questão de vai acabar porque tem coisas de streaming, tem outros lugares. Eu acho que a TV ainda tem uma vida bastante longa. Eu acho que a TV nunca vai morrer, não existe isso. A concepção dessa ideia na minha cabeça é absurda, não existe. A gente sempre tem que voltar e pensar que realmente tem um monte de brasileiro que não tem acesso à internet, gente, não tem nem celular. Como que a gente vai falar de acabar uma TV? Impossível isso acontecer. E não existe serviço de streaming que consiga matar a TV brasileira, principalmente a TV aberta, porque quando a Gabriela falou de Sessão da Tarde, eu me veio um insight que foi pensar assim, sabe quando passa um filme na Sessão da Tarde que todo mundo gosta e ele vai diretamente para os trends do Twitter? Então, que tipo de TV é essa que tá morrendo? Que passa Meninas Malvadas à tarde e é o assunto mais comentado do Brasil. Então, é impossível. A TV tá, assim, eu não vou dizer nunca vai morrer, mas assim, talvez daqui 12 gerações minhas ela possa morrer. Bom, sobre o futuro da TV, vida longa ao futuro da TV, porque eu queria arrumar um emprego na TV ainda, por favor. Quero trabalhar na TV ainda, então vida longa. Mas não, tipo, cara, a TV, tava pensando aqui, de todos os eletrodomésticos da casa, depois da geladeira, eu acho que a TV é o que mais fica ligado durante o dia. Então, a TV está muito presente na vida do brasileiro ainda.
e vai por anos assim, creio que vai por anos assim. O povo brasileiro, sei lá, o povo brasileiro se vê retratado na TV, o povo brasileiro se encontra na TV, o povo brasileiro se reúne em volta da TV, né? Quando tem os jogos de domingo à tarde, o pessoal faz o churrasquinho, liga a TV para assistir, agora não mais, em casa não pode se reunir, mas, né, em tempos normais isso sempre acontecia, então eu creio que isso ainda vai se prolongar por anos aí, e eu acho que a TV ainda tem a crescer, sabe? Tipo, não parou por aí. Eu acho que a TV pode se reinventar assim. Você vai perguntar para mim, como que isso vai acontecer? Eu não sei te dizer com precisão, mas eu acredito que ela pode se reinventar, como os meios estão se reinventando, né? Por mais que você tenha a Amazon, você tenha Netflix, você tem Google Play, a TV ainda tem o seu espaço garantido nas nossas vidas. E a gente já pegou essa internet aí com tudo, né? Eu acho que, inclusive, na nossa vida ela tem o seu espaço garantido. Eu acredito que a TV, mano, assim como o rádio, são veículos muito perenes, mano. Não tem como você imaginar o Brasil, das dimensões enormes que tem, com veículos que não tenham o alcance como rádio e TV. Mas eu também não tenho muita dúvida que os formatos podem mudar e devem se adaptar. Por isso mesmo, pela capacidade de adaptação, de atualização, eu acho que não tem por que esperar um futuro conturbado para a TV. Eu acho que é um belo futuro pela frente, cheio de mudanças, atualizações e por aí vai, como sempre. Sempre em movimento. Certíssimos! E assim chegamos ao fim da nossa série de entrevistas do TV 70 com esses torcedores incríveis. Muito obrigado ao Matheus Valiengo, a Gabriela Brizotti, a Letícia Merida, ao Samir Abdala. Assim, há boatos aqui nos bastidores que foi uma entrevista muito boa, que o pessoal gostou muito de ouvir e a gente levaria assim facilmente por anos. Espero que quando tudo isso passar, possamos nos aglomerar pessoalmente para que a gente possa ter esse papo juntinhos. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.